Bom dia. Ela falou metade da minha apresentação sobre mim mesma, então acho que eu vou dar uma pulada nessa parte. Mas, enfim, como usar a estrutura de dados para criar coreografias. E aí, quem sou eu, né? Eu já fui bem apresentada aqui, mas eu sou engenheira de computação. E é engraçado que eu não paguei o CREA, então eu sou um engenheiro sem CREA, mas eu atuo como engenheira de software, então, né? Sou back-end. Até brinco um pouco com front, mas para mim é um negócio muito difícil. Realmente não consigo entender front. E eu sou dançarina, não profissional, mas quase. Tipo, a gente tem ensaio aí toda semana, faço aula, essas coisas todas. Faço competição, apresentação, saudades de um palco, inclusive. E essa tabela de conteúdo, para passar só rapidinho, né? Fala sobre Vogue, grafos direcionados, árvore, como mapear poses, autômatos e aplicação. Talvez eu esteja correndo um pouco? Talvez eu esteja correndo um pouco, mas bora lá. E qual a motivação da palestra, né? As minhas palestras, elas geralmente são um pouco estranhas, digamos assim. Tipo, ano passado, na Python Brasil, eu falei sobre bingo. Um pouco antes, eu tinha feito o PyTinder, que é uma piadinha da comunidade. Quem não sabe, está sabendo agora que existe essa piadinha do PyTinder. E a motivação é... Eu queria falar sobre dança. Só por isso mesmo, eu queria falar sobre dança. E aí, eu também queria falar muito sobre grafos. Porque, tipo, a dança é uma coisa por fora, né? Tipo, sou programadora, mas tem essa parte aí mais... Não sei descrever. E a parte de grafos é porque eu Ana Dulce aí já revisou um monte de palestra, deve saber mais do que eu, mas eu acho que eu nunca vi nenhuma palestra sobre grafos. E é um conteúdo muito massa. Eu tava esperando você confirmar ou negar, mas... Ele tinha uma... eu também gosto muito de interdisciplinaridade. E assim, não é que eu seja contra a palestra de CRUD. Eu acho que é uma coisa muito importante, tipo, saber da base. A gente realmente precisa saber disso. Inclusive, né, eu tô aqui com a blusinha da PyCon. Na PyCon a gente assistiu a palestra do criador do Fast API. Ele estava falando, tipo, o básico do Fast API foi incrível. Então, tipo, eu acho muito legal você fazer desde o básico, fazer palestra mais avançada. Mas o meu negócio mesmo é a interdisciplinaridade. Porque, mano, é muito legal você pegar a tecnologia, aplicar para medicina, aplicar para jornalismo, aplicar para dança. E é isso, acho massa. E tem a motivação pessoal, né? Porque o meu grupo de dança ia apresentar numa feira de beleza da cidade lá que eu moro, na verdade, cidade vizinha. E aí eu fiquei responsável pela coreografia, porque é um negócio mais próximo do que eu faço aula, né? Só que era um negócio mais tipo close, mais vou aqui performar, só que eu não sei Vogue. Eu simplesmente não sei Vogue. Então, criar uma coreografia de uma coisa que você sabe já é difícil. Criar uma coreografia de algo que você não sabe... é muito difícil. E aí, o que eu pensei? Vou pegar as poses na internet, né? Tipo, Vogue Dance Poses. Aí eu, beleza, como é que eu vou de uma para outra? E aí foi que eu pensei na parte dos grafos. Então, o Vogue é a primeira coisa, né? Tipo, eu acho que desde criança a gente já tem um pouco de acesso aí a Vogue, porque é uma coisa que passa na TV e tal. Mas quando eu era criança, e eu espero que... Na verdade, eu não sei se eu espero que seja a única, porque eu não sei se é triste ou se é bom. Mas, enfim, quando eu era criança, a primeira coisa que eu pensava quando falava em Vogue era na Madonna. Porque é ela que saiu popularizando, né? Mas Vogue vai muito além disso. Porque quando eu estava fazendo... Eu não lembro qual era... Eu acho que era danças urbanas que eu estava fazendo e a professora mandou... Tipo, teve uma aula teórica, né? Sobre dança. E aí ela passou o Paris is Burning, que fala sobre a história do Vogue. E eu tenho um pouco de receio de, tipo, acabar não lembrando certamente a história, mas qualquer coisa... A gente conversa depois, mas enfim. Só que o Vogue vai muito além disso. O Vogue, ele está muito ligado com a representatividade. Ele surgiu em Nova York, e de propósito eu escrevi Nova York em português, porque a gente está no Brasil. Não traduzi o ballrooms, porque eu vi que a galera usa a palavra ballroom... Meu Deus, ballrooms em inglês mesmo, né? Mas enfim. Ele surgiu em Nova York, ali no final de 70, começo de 80. E ele começou porque antes tinha, né, tipo, os concursos de drag. Mas, geralmente, as pessoas que apareciam mais eram pessoas brancas. Tipo, negros e latinos eram completamente esquecidos. E aí eles começaram nessa parte de desfile e tal. Só que aí, depois de um tempo, acabou migrando para dança, propriamente dita, né? Que é aquele negócio mais performático, que são poses mais marcadas. E isso acontecia nos ballrooms, que é o local em que as pessoas usavam para fazer as batalhas. E a diferença das batalhas para os concursos de Miss é porque eles não representavam cidade, estado, eles representavam as casas, né, que são as houses. E as houses não eram tipo, é um grupo de dança e tá ali aprendendo junto. Não era só isso. Porque, em geral, as pessoas que dançavam Vogue eram LGBT.
E a gente está falando de LGBT no tempo de 1970. Então, assim, a galera acabava se tornando uma família e casas mesmo, né? Tanto que tinha as... Eu não sei se o nome certo é matriarca, mas acho que é mãe só que chamam, né? Mas tem muita figura mais feminina, né? E isso eu acho incrível. Realmente acho incrível. E, enfim, aí vocês perguntam, grafos, né? Mas e grafos? Como que entra grafo nessa história? Então, grafo, a tradução, meu Deus do céu, a definição é que tipo, é uma representação abstrata de um conjunto de objetos e das relações existentes entre eles. Tipo, é basicamente um conjunto de vértices, que são essas bolinhas, as arestas, que são as setinhas, que não necessariamente são setas, né, mas chego já nisso, e uma função que associa cada aresta a um par de vértices. E aí, eu não lembro, eu acho que é no ensino médio que a gente vê aqueles conjuntos que tem tipo um círculozinho com os números, um círculo com outros números. Aí tem lá, tipo, 1, 2, 3. Aí outro tem 2, 4, 6. O que liga um elemento de um conjunto até o outro conjunto é uma função. Que no caso aqui seria o vezes 2, né? Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas não faz sentido. Vai fazer, eu prometo para vocês que vai fazer sentido. E assim como todo conjunto, existe o grafo vazio, né? Tipo, dentro de todo conjunto existe um elemento vazio e o grafo não é diferente, também existe o grafo vazio, que nada mais é do que um grafo que não possui vértice e, consequentemente, não possui aresta. Se não tem aresta, também não tem função. Aí você se pergunta, tá, mas aí você pegou um quadrado branco, desenhou uma linha preta, tirou o print e colocou pra gente? Não. Aqui já tem código. Eu usei essa biblioteca, NetworkX. Dá para entender a letra, porque eu pensei que ia ficar mais... Né? Enfim. E aqui o que a gente faz, né? Cria o grafo, usando o NX, cria a posição, desenha, cria o layout, e aqui é onde a mágica vai acontecer. Aqui a gente desenha o grafo, passa a posição, que eu já adianto que isso aqui, eu não sei porque que ele não funcionou, eu já tentei de todos os x e y possíveis, ele não. Aí a gente coloca aqui as arrows, né, que é a seta, e dá para escolher o estilo da seta, que no caso, a maioria deles eu estou usando só o hífen, né? Mas eu posso também colocar a seta propriamente dita. Então, é basicamente isso. Com ou sem o chevron, que eu descobri que o nome disso é chevron. E aqui tem a parte de tamanhos. E se eu coloco as labels ou não, e eu mostro o meu plot, né? Eu ploto o negócio. Outro tipo de grafo, que também é mais fácil de explicar, é o grafo trivial. Eu acho legal porque trivial já dá essa ideia de básico. Que é um grafo que tem um vértice, mas ele não tem arestas. A gente vai descobrir daqui a pouco que daria para ter uma aresta, mas nesse caso ele não tem, é trivial. E aí existe essa função que é o add node. Tipo, eu vou adicionar um nó, ou um vértice, né, no caso. E o 1, que é o valor que está aqui dentro, é o valor que vai aparecer dentro da bolinha. Eu posso colocar texto também, eu posso colocar foto também. E o resto segue igual, né? Obrigada. Outro tipo de grafo é o grafo conexo. Um grafo é conexo quando, para qualquer vértice, existe um caminho que você possa alcançar ele. Aí a gente entra em outra definição, que é a definição de caminho. Se eu estou no vértice 3, eu vou para o 4, isso aqui é um caminho. Então, tipo, eu estou no 3, eu quero ir no 1, eu tenho um caminho. Eu quero ir para o 5, eu tenho um caminho. Se para todos os lados, tipo, se para todos os vértices tem uma forma de chegar, ele é um grafo conexo. E aí o que é que muda no código, né? Aqui a gente vai começar a adicionar edges, que são as arestas. E aí eu coloco que eu vou conectar o 1 com 2, o 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 1. Beleza. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Se tem grafo conexo, tem grafo desconexo? Desculpa. Pulei uma parte. Também funciona se criar apenas arestas. Voltando um pouquinho. Aqui, no código realmente ficou assim, adicionando só as arestas. Porque se eu crio duas arestas, é inteligente o suficiente para admitir que se eu criei a aresta do vértice 1 para o 2, é porque existe o vértice 1 e existe o vértice 2. Então, ele cria sem precisar definir isso. E aí, eu voltei para o desconexo. O grafo desconexo é quando tem pelo menos um vértice, que aqui é o 4, que está largado, que não existe caminho que possa ligar para o grafo conexo, né? Tipo, ele não tem um vértice que eu não consigo chegar por caminho nenhum. E aí aqui vem a questão, né? Eu também criei aqui os que são conexos, criei usando só as arestas. Mas para criar um grafo desconexo, eu tenho que usar o node. Porque se ele não sabe de aresta, ele não sabe de vértice, então eu tenho que colocar explicitamente que ele é um nó, né? E aí nós também temos o conceito de grafos completos. Grafos completos. Que é quando
todo nó, tipo, todo vértice, está no seu grau máximo. Aqui a gente vai considerar só o que a gente sabe até agora. Daqui a pouco isso aqui vai ficar um pouco mais complexo, mas enfim. E aí vem outra questão, né? Que é o que é o grau de um vértice. O grau de um vértice é o número de arestas que ele tem saindo ou chegando nele. Então aqui, eu tenho 1, ele está conectando com 3, com 2 e com 4. O grau dele é 3. E aí a gente percebe o quê? Se são 4 vértices, o grau máximo que eu vou ter é n-1. Então, tipo, tem 4, então são 3, o grau máximo é 3. E aí, se for 5, já vai ser 4. Então, a gente já vê que quanto mais nó aumentar aqui, o número de arestas vai ser n fatorial, né? Vai sempre aumentar esse valor. E se tem um grafo completo, tem um grafo incompleto. Nesse caso também é, né, bem parecidos. A única diferença é que o 4 e o 3 tem grau 2 e não grau 3, que seria o máximo. Talvez eu esteja correndo um pouco com a palestra, me desculpa a organização. E aí a gente tem também o conceito de laço, porque até o momento, todas as arestas estão indo para outro vértice. Mas o laço, assim como aquela ideia de repetição, né, do for, é uma coisa que vai para ele mesmo. Então, tipo, aqui o 2 é um grafo, é um vértice que tem uma aresta que vai para ele mesmo. Então, aqui a única coisa que muda, né, que eu posso colocar aqui, adicionar a aresta, o add, de 2 para 2. E aí ele faz essa voltinha. E aí, separei isso aqui porque o negócio vai ficar mais divertido. Até então, nenhum deles tinha seta, né? Só, tipo, vou de qualquer lado para qualquer lado. Mas aí eu tenho um grafo direcionado. E por que que separar isso aí numa seção diferente? Às vezes, a direção importa. Porque, tipo, pensa que a gente está trabalhando num projeto da prefeitura e a gente precisa da questão do encanamento, a água que vai de um lugar para outro. A direção importa, porque a água que vai, teoricamente, ela não pode voltar, né? Ela tem um fluxo para seguir. Então, se eu quiser desenhar isso, se eu quiser mapear isso a nível de código ou alguma coisa mais projeto, eu preciso saber de onde para onde. E, às vezes, esse de onde para onde é isso aí e pronto. Tipo, não tem outra chance. E o que muda? As setinhas, porque agora o 1 pode vir para o 2 e só, não posso ir do 2 para o 1, mas eu posso ir do 2 para o 2, eu posso ir do 2 para o 3, eu posso ir do 1 para o 3. E de código, o que muda é só porque aqui tem a setinha, né? O outro, eu não coloquei o print do outro, mas o outro estava só com o hífen. E eu só queria falar um pouquinho do conceito de árvore, porque é interessante essa parte. E a parte da posição que eu falei que eu não consegui, eu não entendo, porque eu tentei todas as posições possíveis, de, tipo, colocar a árvore de cima para baixo, ele não aceitou. Aí eu só desisti. Eu não sei se é a limitação da biblioteca, não sei se foi a limitação de uma pessoa desesperada para terminar uma palestra, mas aí ficou assim mesmo. Então, suponham que o 5 está lá em cima. Ele é a raiz, né? Ele é o primeiro nó. E aí, o 2 e o 7 estão abaixo dele. Que aí, no caso, são os nós filhos. E aí vem a questão, né? Que às vezes a gente realmente precisa seguir aí um fluxo e às vezes a gente precisa saber quem que é o pai do vértice. Porque, tipo, o melhor exemplo que eu consegui pensar, mas antes eu vou dar um conceito antes. E esses últimos, que não vão para lugar nenhum, são as folhas. Tipo, eles são o último, ou realmente daí não vai para lugar nenhum. E aí o que é que eu pensei, a forma mais legal de explicar para vocês. Alguém aqui já jogou Akinator? Akinator, eu não sei a pronúncia. Pois é. Não tenho provas concretas, mas eu suponho que eles usam coisa parecida com isso. Que é tipo, eu tô aqui, aí eu penso, estou pensando em uma cantora. Aí beleza, vem aqui pro cantora. Aí pergunta, essa cantora é latina? Aí eu falo sim, ele diz aqui, Anitta. Aí eu falo, não é Anitta. Aí o que é que eu suponho que acontece? Ele volta para a última pergunta que ele acertou. E aí ele pergunta, tipo, não sei o quê, beleza, é a Shakira. Aí vem para cá e acertou. O que eu suponho que aconteça é isso. E aqui o código eu só coloquei para seguir o padrão, né? Porque vocês já sabem aqui como é. Nesse caso aqui a ordem vai importar. E aí, agora vai começar a fazer sentido, porque eu comecei a falar de grafo propriamente dito, né? Do que é, definição, quais são. Mas aí vem a parte que eu tinha pensado inicialmente, que é a parte de mapear poses. Porque é o seguinte, eu tenho as poses. Eu tenho que ir de um lugar para o outro. Eu sei que eu posso ir para X lugares diferentes. Por isso que eu pensei no grafo. Então, o que eu vi, que ainda bem que não dá para entender a imagem,
foi colocar as fotos nos nós. Então, tipo, aqui eu tenho a pose com a mãozinha em cima, aqui eu tenho com o braço estendido e o contrário, né? Eu queria estar com o microfone da Xuxa para poder estar fazendo as coisas. Mas, enfim, essa aqui foi a minha brisa de quando eu estava planejando a palestra. Aí, eu queria pedir perdão aqui para a Ana Dulce, que está acompanhando, que eu acabei colocando uma coisa a mais na palestra, que está relacionada, mas ao mesmo tempo não está, mas está, que é o seguinte. Essa biblioteca, quando eu estava implementando, eu percebi que ela tem uma limitação. Que é primeiro que a seta, às vezes, ela não obedece essa ordem, né, de tipo, de onde vai para onde. Mais 5? Tá. Ainda bem, porque eu pensei que eu estava correndo com a palestra, mas vai dar certo. E aí, o que é que eu pensei? Quero explicar isso, mas eu acho que grafo não é o suficiente para o meu problema. E aí eu fui pesquisar, né, porque eu sabia que tinha solução, que eram exatamente os autômatos. E aí, eu estou brisando muito fazendo uma outra palestra no meio da palestra? Não, porque o autômato finito determinístico, eu claramente vou ler, é uma máquina de estados finita que aceita ou rejeita cadeias de símbolos, gerando um único ramo de computação para cada cadeia de entrada. Resumindo, é um grafo direcionado. Tipo, aqui continua tendo vértices. Cadê minha seta? Aqui continua tendo vértices. Elas têm as setinhas. E a única diferença que vai ter aqui é que ele tem um grafo inicial, que é representado por essa setinha, e um final, que é quando tem 2 círculos. E aí esse valor tipo, eu estou no Q0. Aí eu vou entrar com o valor 0, ele vai para ele mesmo. Eu coloco 1, ele vai para o outro. E aí é basicamente isso. É como se fosse um grafo, só que é um grafo que tomou whey, basicamente. E aí, meu Deus. A gente tem aqui uma outra biblioteca, né, que é o Visual Automata. E aqui é como eu desenhei esse grafo. Que, se eu não me engano, esse aí é da documentação. Tipo, esse eu acho que eu nem mexi. Aqui eu tenho os estados, né, que são os nós, Q0, Q1, Q2. Os símbolos de entrada, que são os valores que vão estar na aresta, que é 0 e 1. E as transições. Então, eu estou no Q0. Se eu colocar o 0, eu vou para o Q0. Se eu colocar 1, eu vou para o Q1. E eu não vou repetir os outros, porque, enfim, o tempo está corrido. Aí aqui eu defino o estado inicial, que é Q0. E o estado final pode ser mais de 1, que no caso é Q1, mas eu posso colocar, tipo, todos. Ele aceita. E a função de mostrar o diagrama. E a aplicação, talvez eu esteja um pouco tímida para isso, mas eu tentei reproduzir o gráfico que eu tinha feito antes, né? Que aqui eu tenho 3 posições, só que eu sempre vou terminar em Q2, para ele aceitar. Aí é código, peraí. Alguém que sabe usar Mac, como é que eu aumento isso aqui? Tá. Aí aqui tem outra questão, né? Que eu peguei essa mesma definição, adicionei aqui uma saída, um estado final, então eu posso parar tanto no Q1 quanto no Q2. E aqui vem uma parte que a gente não tinha falado ainda, né? Que é o caminho, é o valor de entrada. E eles também chamam de fita. Eu achei engraçado porque fita me lembra cartão perfurado, que me lembra que no fim autômato é um elevador, né? Que eu esqueci de falar isso. Tipo, na verdade, o contrário, o elevador é um autômato. Que eu aperto 1, vou aperto 2. É um exemplo mais próximo da gente de autômato. E aí, o que acontece? O primeiro input, a primeira entrada que eu quero checar é o AAA. É difícil de falar isso, hein? Mas aqui eu rodo. E aí eu estou aqui no Q0. Eu coloco A, eu vou no Q1, A e Q2. E aí eu não sei se eu queria demonstrar, mas eu vou demonstrar né, rapidamente, usando só um braço que o outro está ocupado. Eu estou aqui no Q0. Aí eu coloco A, eu vou para o Q1. Ai, meu Deus. Por que, Mari? Eu não queria uma solução. Eu estou aqui no Q0, aí eu coloco a entrada A, eu vou para o Q1. E aí eu coloco mais um A, eu vou para o Q2. Essa é o basicão, né? A gente passou pelas 3, terminou no Q2, que é um estado final, então deu certo. Aí eu, no instante, daqui a pouco, eu não sei se eu volto a fazer isso não. Mas, aí aqui a entrada que aparece embaixo, ó, Q0, ai, o mouse está com delay. Q0, A, Q1, Q1, A, Q2. É a mesma coisa que eu mostrei aqui, né? Mas desenhadinho. E aí ele mostra aqui pra mim, se eu conseguir levantar, levanta. Ele mostra aqui pra mim que, oxi, ele terminou no Q0. Gente, não era A? Ele não é, mas ele foi para baixo. Eu juro que eu ensaiei essa palestra 2 vezes, mas o nervosismo não me deixa. Ele vai para cá para baixo de novo e o Q0 não é
é isso. Ele não é final. E aí... Não, não tá... Ai, meu Deus, é que eu não sei se eu quero mostrar de novo. Tá bom. Mas já foi. Tá, aí eu tô aqui. Eu tenho que fazer, gente, não dá. Eu juro que eu tento. Mas eu tô aqui no Q0. Aí, qual é a próxima entrada? Eu não sei mais qual é a entrada, eu não decorei. Tá, leio o B. É que aqui a gente tá no ponto cego, eu acho. Não? Eu tô no A. Aliás, meu Deus do céu, gente, tô muito nervosa. Eu tô aqui no Q0. Aí tem o A, eu vou pro Q1. Aí eu tenho o B, eu volto pro Q0. E eu tenho o A, eu vou pra onde, Deus? Pro Q1. Então, eu tô só aqui, ó. Só isso. E aí ele aceita. Obrigada. Acho que eu não vou demonstrar o resto, não, vou só mostrar mesmo. E aí ele aceita, porque eu terminei no estado final, né? Que era o Q1. E aqui a gente tem as outras duas, que eu só vou mostrar, porque eu acho que eu não tenho... Eu ainda tenho tempo? Eu já mostrei o que aceita e o que rejeita. Eu estourei, mas... Beleza, pois então é isso. Aí, deixa eu voltar pro slide. Cadê meu slide? Mas essa palestra era de 40 minutos. Inverteu. Eu corri de graça. Gente... Gente de Deus. Tá, mas acabou já. Eu corri já com o negócio. Não tem mais nada não, moço. Pera. Ai, Deus. Enfim, eu vou continuar enrolando aqui, é isso. Esse outro também é aceito, né? Eu tô no Q0. Eu uso A, eu vou pro 1. Aí eu uso A e volto pro Q. O quê, menino? Ah, o A. Eu tô ficando doida porque eu fiquei nervosa. Mas ele faz o A aqui, né? Então ele segue, acaba no Q2. E aí é estado final também. E aí a gente pode brincar com muitas opções. Tipo aqui eu coloquei um maiorzinho, ó, que é A, B, B, A, A. Vou tentar fazer isso? Não vou tentar fazer isso. Mas... Olha, não é porque a gente tem 15 minutos que eu vou ficar aqui mexendo meus bracinhos. Mas, ó, tá. Tipo o quê? Porque eu não lembro mais não, eu tô nervosa. Eu tô real nervosa. Disso. Na minha cabeça eu falei isso. Mas foi só na minha cabeça, isso não significa que eu... Mas enfim, como a Ana Dulce falou, os estados finais são esses que têm esses dois círculos, né? Então o que estava aceitando é porque ele sempre acabava ou no Q1 ou no Q2, que é também aqui o estado final. Então, beleza. Não vou fazer. Mas aqui a brincadeira fica um pouquinho mais divertida, né? Que eu tô no Q0, eu uso A, vou pro Q1, uso B, eu volto, uso B, vou, uso A, volto. Me perdi, uso A e A de novo e termina no Q2. Eu não vou ficar... Gente, não dá. Na minha cabeça eu ia fazer isso, mas chega aqui, eu olho pra cara de vocês e eu quero sair correndo. Entendeu? Porque essa pessoa tímida. Entendi. Oi. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando a nível de grafo e não a nível de pose. Entendi. É porque eu me basei pela coisa que eu submeti, né? Essa eu só tinha falado com ela. Mas, seguinte, em questão de pose... Gente, na minha ideia, assim, na minha cabeça, eu não ia estar dançando aqui na frente. Mas, enfim. Às vezes, fica estranho a nível de pose, não a nível de grafo. Tipo, eu tô aqui, ó. E aí, daqui pra... Eu não sei, eu não vou conseguir pensar no aqui agora que não dá certo. Talvez... Eu vou já chamar a ajuda da plateia. Mas assim, tem algumas coisas que ficam estranhas, né? Sei lá. Eu não sei. Gente, por que vocês tiram foto na parte...
De nada. Gente, não precisa disso. Tá bom. Mas voltando à questão de pose, eu não consigo pensar agora sob pressão, mas tipo, como sei lá, o que eu fiz na coreografia. Eu não, né? O que a gente fez na coreografia de apresentação. Por isso que aqui caberia um laço também. Tipo, ficar repetindo a mesma coisa. Mas eu vou pular para as perguntas, porque eu já tô ficando com vergonha. Eu já tava com vergonha desde o começo, né? Mas não veio ao caso. E aí, de referências, eu acabei não colocando tantas. Esse aqui tá mais para dentro porque não é referência, tá? É o código. Mas eu não coloquei tanto de grafo porque eu peguei mais coisa da faculdade mesmo. Tava usando o meu caderninho lá de 2016, sei lá. Mas eu achei esse aqui da UFCG, que é bem completo. É um pouco da história do Vogue, né? Inclusive, tem um link aqui, ó, que é da Vogue, mas a Vogue surgiu por causa do Vogue. Tipo, depois que surgiu a revista. Eu descobri isso quando eu estava pesquisando o negócio, mas enfim. Filmes e séries. Tem o Paris is Burning, que foi a primeira que eu assisti. Pose, que eu não cheguei a assistir. E Walk, que eu também não assisti. Mas disseram que é bom. Vou tentar. É porque não deu tempo. Eu terminei a palestra, eu já estava em Salvador. Aí não... Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu deixei aqui os dois mais importantes são esses. Leeds Fortaleza. Inclusive ainda tem uma caneca, porque eu coloquei errado ontem. E se a Ruptura, para caso vocês queiram ver, a gente, né, divulgando a arte. E é isso.